Não, vou ficar de pé lá fora. Antes Na porta do lado da leia dele. enviado por Sargião, o rei da Síria, destina do teu certo calçado. Não sei não. Assim ele fez, filho despido e descalço. Não. Então disse o Senhor, assim como Isaías, o meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moço como velho, despido e descalço, e com as suas nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas, e se envergonharão por causa dos etíopes, que é a sua esperança, e por causa dos egípcios, que é a sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles de quem nós esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Síria. E como, pois, escaparemos? Gente, se quiser passar, você pode passar. Meus irmãos, atentai. Meus irmãos, eu sentado ali, e Deus falava comigo. Eu vou trazer uma palavra esta noite, meus irmãos, porque, infelizmente, esses dias que nós vivemos, tem muita gente, meus irmãos, que deixou de depender de Deus. E eu estava sentado ali, os irmãos adorando, cantando, e Deus falava comigo: eu preciso que a igreja volte a depender de mim. E meus irmãos, Deus falou esse texto comigo, eu não vim para pregar. Eu ouvi no culto de domingo dizer que o Tiago estava aqui, ele esteve aqui ontem, por isso. Eu até falei para o Valdeir, ele vai estar aqui, eu nunca vi ele pregar. E gostaria de ter visto pregar. Mas, meus irmãos, eu sentado ali, Deus falava comigo, Isaías 20. Meus irmãos, é interessante porque os versículos começam dizendo que Deus vai trazer o rei Tarzan, que era o rei da Síria. A Bíblia diz que Deus usa, meus irmãos, o profeta Isaías para falar com a nação de Israel. Por quê? Porque, meus irmãos, uma das coisas mais complicadas e que mais entristece Deus é quando nós deixamos ele de lado. E eu começo dizendo aqui, meus irmãos, o que Deus diz, porque, meus irmãos, estar na igreja não é brincar. Ser crente é verdadeiro. Porque quando nós partimos daqui, é céu, é inferno. Aí, meus irmãos, eu começo dizendo o que Deus diz que é o rei asa. Enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Mas se você me deixar, eu vou te deixar. Irmãos, eu começo dizendo aqui esta noite: oxalá você vai do seu começo ao seu final com Deus. Muitas vezes você é um caminho e um caminho complicado, mas mesmo no caminho complicado, oxalá você defenda de Deus, porque Deus é a única fonte para a nossa vida. Meus irmãos, é interessante porque Deus usa o profeta. Mas Isaías, sabendo esse nome que você traz ao povo, esse nome que todo profeta de Israel traz, tira ele do corpo, joga
algumas lições atrás, disse ao profeta, que a igreja precisa de profeta, eu vou dizer, oxalá Deus levando os seus profetas do nosso meio, porque a Bíblia garante que aonde há profeta, o povo não se corrompe. A Bíblia garante que aonde há profeta, a palavra de Deus está no nosso meio. Oxalá Deus te levante essa noite com uma palavra para a sua igreja. A Bíblia vai dizer que Deus usa Isaías. Isaías, seja o que você tem hoje, terra, tira essa terra do céu. Irmãos, é tão interessante porque o texto vai dizer que o rei de Israel falou: Isaías, o que você está fazendo? E a Bíblia, meus irmãos, no versículo de número 3 vai dizer: isso que eu estou fazendo está representando ou simbolizando o que Deus fará para o Egito e o que Deus fará para a Etiópia, meus irmãos. O texto vai dizer que esse rei está dizendo: por onde ele passava, ele não tinha piedade. A Bíblia vai dizer que por onde ele passava, a história vai dizer que ele arrasava tudo. A história chega a dizer, meus irmãos, que ele passava por alguns lugares. O texto diz que ele arrancava a pele de todo homem da cidade, pendurava no mastro para mostrar que ele tinha poder. E, meus irmãos, logo isso acontecendo, a história vai dizer que Deus falou: o Egito já é filmei poderoso, dele a Etiópia é poderosa. Então, o que nós vamos fazer? A partir de hoje, nós vamos começar a depender dele. E eu já começo dizendo aqui, meu irmão, nós não dependemos de sabedoria humana, de capacidade humana, de força humana. A igreja de Deus continua dependendo de Deus, continua dependendo assim de Deus. E se Deus sair da igreja, não adianta estar. Irmão, escuta aqui. E ouça, eu disse na escola desta manhã: a melhor mensagem não é que você poligrifo e não entende nada. É que você ouve e sai com a palavra no seu coração e remoendo Deus falou comigo. O texto vai dizer, meus irmãos, que este rei está dizendo: eu vou fazer guerra contra ele. E vou fazer guerra contra Etiópia. A Bíblia diz que ele entrou nessas forças que era forte. Eles eram especialistas em guerra. Mas quando ele entrou lá, ele destruiu tudo. Acabou com tudo. Aí, meus irmãos, cumpre o versículo 5 e o versículo 6. É nesse texto que eu vou me basear nesses minutos para falar a palavra de Deus. Porque quando o rei de Israel viu que o Egito tinha sido destruído, a Etiópia tinha sido acabada, ele falou: nós dependemos dele, nós esperávamos dele. Se eles foram destruídos, nós também seremos. Irmão, escuta aqui: você não vai ser destruído. Você pode perder a casa, o carro, o dinheiro, pode perder o emprego, mas só não perca Jesus. Se você perder essas coisas materiais e não perder Jesus, ainda é uma fonte de esperança e livramento para a sua vida. Aí eu vou pregar sobre isso, porque Deus falou comigo. Nós precisamos defender isso. Você vai, eu tiro por mim. Eu, 26 anos na Assembleia de Deus. E muitas das vezes eu começava isso com alguns obreiros um dia deles. Você viu como nós ficamos cascudos muitas vezes? Você já viu muitas vezes o Espírito Santo quer atuar na nossa vida, mas nós ficamos cascudos pelo quê? Eu já estou tanto tempo aqui, eu nem
você está confiando em quem essa noite? Olha, mas escuta aqui. Você está depositando a sua esperança em quem? Aonde está plantada a sua fé? Eu ouvi o pastor dizendo há uns dias desses que não pode a memória para você. Nós não adoramos a Deus pelo aquilo que Ele dá, nós adoramos a Deus pelo aquilo que Ele é. Mas escuta aqui, eu falei isso aqui essa manhã. Você pode morar na pior casa da cidade. O que importa é que você tenha um Deus que é poderoso e é grande. Mas então, irmão, vontade baseado nesse Deus. Porque nós necessitamos. Irmão, olha para você muitas vezes. Aí eu estou passando alguma coisa, mas eu tenho habilidade suficiente para resolver. Ô irmão, é melhor você se lançar ao pé de Jesus e deixar que Jesus faça para você. Eu entendo, meus irmãos, o porquê de 1 Samuel capítulo 17, quando a Bíblia diz que Davi vai para guerrear contra Golias. Aí Saul vem com a sua armadura de guerra, também com o meu capacete, com a minha coraça, com a minha espada e com o meu escudo. Ele colocou, mas não serviu. Eu vou dizer, meu irmão, Deus quer usar você do que você tem. Ninguém precisa ser igual ao outro. Deus quer fazer a sua forma, com a sua voz, com o seu jeito, com a sua sabedoria, com a sua capacidade. Mas escuta aqui, você não precisa fazer as coisas que eu faço, porque Deus te chamou e te escolheu do jeito que você é. Aí quando Davi está com a armadura, ele não aguentava nem andar porque Saul era grande, alto, forte. Aí Davi tira tudo aquilo e vai falar com Deus. Eu creio que naquela oração Deus falou: Davi, você não precisa disso. Você precisa de mim e vai continuar precisando de mim. Nós vamos chegar onde Deus falou comigo. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Isaías vai e profetiza esta palavra ao rei, o rei falou a Isaías: Israel sabe guerrear, mas só que a Síria é forte. A Síria, eles são especialistas na guerra. Irmão, escute aqui, o problema pode ser maior do que você. Não significa que é maior do que Deus. A sua prova, a minha prova, pode ser maior do que eu, mas não significa que é maior do que o eterno de Deus. Escuta! Aí o texto vai dizer, meus irmãos, que quando eles viram que o Egito foi destruído, eles observaram: acabou com nós. Nós estamos perdidos. O que vai ser de nós agora? Irmão, sabe o que eu amo em Deus? É que Deus ainda fala. Olha, escuta aqui. É Deus que fala. E se Deus fala, Ele deve cumprir pelo aquilo que Ele fala. Escuta-me. Irmão, você pode não crer em mim, mas você tem que crer na palavra do Eterno. Você pode não crer em quem está falando, mas você tem que crer na palavra de Deus, porque a Bíblia garante que Deus não mente. Se Ele falou, porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus falou: eu vou estar com você. Eu estarei sempre. Ô irmão, Jesus ainda está com você. Eu escuto aqui.
Seja você o mesmo para com Deus. Deus vai usar Isaías para falar com o povo, porque o povo vai ver. O povo falou: quer saber o seguinte? Nós não precisamos buscar a Deus. Nós não necessitamos recorrer a Deus. Se tiver guerra, nós temos auxílio. Irmão, Deus está falando essa vez. Deus vai tirar todo esse ponto que você está se apoiando, que não é Deus. Deus vai arrebentar esse desapoio que você está na sua vida, porque você deixou de recorrer a Ele. Quando Deus viu que a nação, irmão, estava tão tranquila, estava tão sossegada. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós não aplicamos isso. Deus vai trazer lá do reino do norte para profetizar o reino do sul. Ageu 2:9, todo mundo usa isso aqui, ó. Agora da segunda casa será maior do que a primeira. Mas sabe o que é isso? Porque quando Salomão edifica o templo está edificado, o povo falou: quer saber o seguinte? Não precisa nem orar, só ir no templo. O templo é tão lindo, é tão glorioso, é tão fácil de nós estar lá, que a bênção já é nossa. Aí Deus falou: eles estão adorando o templo e não a mim. Irmão, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, Deus arranca. Tudo aquilo que você coloca, a culpa de Deus não tira. Tudo aquilo que você coloca, conforme a posição de Deus, Deus está te avisando, Ele vai tirar da sua vida. Aí Deus viu. Deus falou: eles adoram o templo. Só tem por causa do templo. Deus permite. Está sentada lá atrás do banco das crianças. Arrase tudo. 60 anos depois, eles voltam do cativeiro e começam a reconstruir. E começam a fazer de novo. A Bíblia diz que os velhos, as pessoas que viu primeiro olhavam para aquele templo e falavam: não é igual. O templo de Salomão era revestido de ouro, mas esse aqui é todo de tijolo, não tem nada de aparente. Aí Deus fala: Deus, traz uma palavra para esse povo, porque eu não dependo do que eles fez. Diga, Deus, que a glória desse templo de tijolo vai ser maior do que o templo de ouro, porque eu não dependo de parede e nem de ouro, porque o que manda é a minha presença. Escuta, você pode andar com o sapato furado, mas o que manda é a presença de Deus na sua vida. Você pode ter um certo só, mas o que manda é a presença de Deus na sua vida. Você pode ter uma gravata, mas o que manda é a presença de Deus na sua vida. E sobre a presença de Deus é que faz a diferença na sua vida. Quer crescer? Então busque a presença de Deus. Escuta. Aí o texto, meus irmãos, vai dizer que Isaías vai diante do rei e fala: rei, eles querem o ponto de segurança de vocês. Eles querem o ponto de apoio. Vocês estavam apoiados neles. Você também, quando escuta aqui, tem crente que apoia no outro. Eu vou usar, irmão. Ô, Mandir, a senhora está vindo orar de segunda-feira, Mandir, lembra de mim, viu? Aí eu fico dormindo em casa. Eu estou usando ela, irmão, porque toda segunda-feira de manhã você pode estar dormindo em casa. Ela está aqui orando. Aí, irmão, vai consagrar? Ô, lembra de mim, pastor. Ô, irmão, não é melhor você buscar Deus, porque Deus é o mesmo para todos? Irmãos, aí o texto diz que quando ele vai para frente, falaram no ponto. Aí o versículo 6 da Bíblia vai dizer que
isso aqui. A Bíblia vai dizer em Juízes capítulo número 13. Juízes capítulo número 13. Que Deus se manifestou a um homem por nome de Manoá. E falou: Manoá, sua esposa vai ter um filho. Ela era estéril, não poderia ter. Mas ela vai ter. E quando ele nascer, é consagrado a mim. A Bíblia diz que deu um novo por nome de Sansão. Sansão já cresce no texto de que o Espírito Santo se apodera dele. Aí Sansão vai indo no caminho, meus irmãos. E Deus fazia tanta coisa. A Bíblia vai dizer que uma testada de jumento, Sansão entra no meio do Espírito Santo e arrasa, meu irmão. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão, ele era tão usado por Deus, fazia tantas coisas com Deus. Mas um dia ele achou que ele era melhor do que todo mundo. Escuta isso aqui. Você pode ter a melhor formação dessa casa. Sempre haverá alguém melhor do que você. A obra de Deus, eu deixo hoje, Deus coloca sempre melhor do que eu. A obra de Deus, eu lanço hoje e Deus prepara melhor do que eu, porque a obra dele não é nossa. Na obra de Deus, irmão, Deus não depende exclusivamente de ninguém, nós dependemos dele. Irmãos, então, em nome de Jesus, quando você crescer, a igreja não cresce para cima, a igreja cresce para baixo, orando, consagrando, jejuando, quando nós não crescemos, mas Deus fará pela nossa vida. Aí a Bíblia diz que Sansão se achou macho. Era o homem mais usado da sua época. Ele era, irmão, extraordinário. E fez o que não era para fazer. Sansão era consagrado a Deus e o anjo falou: o pai e a mãe, não pode tocar coisa morta, não pode beber vinho, não pode transmitir a lei, não pode fazer nada disso. Mas a Sansão fez. E meus irmãos, quando Sansão fez, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Sansão. O Edson leu aqui, o presbítero, o pastor dessa casa leu aqui: não entristeçai. Irmão, ele fica triste quando nós não fazemos o que devemos. Ele se entristece quando nós não defendemos Deus. Aí a Bíblia diz que o Espírito sai de Sansão. E quando o Espírito saiu, irmão, tudo aqui, você só é alguma coisa porque Deus está na sua vida. Nós só somos alguma coisa porque Ele está na nossa vida. Se Ele sair, irmão, acabou. Você pode passar na melhor faculdade teológica do mundo. Ninguém quer te ouvir. É Deus quem faz na sua vida e nós temos que aprender isso. A Bíblia diz que Sansão transmite. Casa, a mulher vai embora. Desce aonde não era para descer. Se apaixona. O texto diz, meus irmãos, que ele revela o que estava dentro para aquela mulher. A Bíblia diz que ela corta os cabelos de Sansão, que era longo. E falou: Sansão, o inimigo veio contra você. Mas, meus irmãos, Sansão, ele chegou numa cidade de depender tanto de si. Eu falo, irmão, porque muitas vezes nós vivemos isso. E Deus quer matar o nosso eu. Deus quer matar o nosso ego. Irmão, você pode não ter pregado hoje,
não cansado antes. Dá glória a Deus, aleluia, por essa oportunidade chega. Mas porque Deus para ela, eu sou melhor do que ela, porque a hora de Deus na vida dela vai chegar a tua. O texto diz mesmo que ela falou atenção em mim pedindo contra ti. Ele acreditava tanto em si. Ele falou, vamos todas as vezes, eu vou me levantar e vou acabar com isso. Olha, escuta aqui. Salmo 27 vai dizer uns confia em carro ou em cavalo. E a igreja está confiando em quem? Irmão, a sua casa está confiante em quem? Você já está aqui há 20 anos e 20 anos confiando em quem? Uns se encurvam e caem, mas a igreja está de pé, porque a igreja confia e depende de Deus. Aí Deus não se associa. Aí quando ele vai contra os filisteus, a Bíblia diz que eles pegam a marra nele. Vazam os dois olhos dele. O texto vai dizer que Sansão está lá na casa do inimigo, botando uma moinha. E irmão, todo mundo sabe que quem fazia isso era o jumento, animal, que fazia isso. Ele falou, Sansão era o herói de Israel, mas nós vamos humilhar ele hoje. Irmão, eu venho com a palavra de Deus nesse texto. Não importa o que aconteceu, o importante é que Deus vai fazer na sua vida. Escuta aqui. Deus está te dando a segunda chance esta noite de ser usado por Ele. Sansão estava lá. Já imaginou, Rodrigo? Quantas pessoas ele não matou? Alguém poderia chegar aí? Cadê? Não era aquele que fazia? Cadê? A Bíblia diz que ele vai sendo levado para o centro de Jacó. Ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Irmão, a oração bonita não é a que você pede, a oração bonita é a que você se rende a Deus. Você já viu como nós, eu disse aqui, nós ficamos tão cascudos que tem gente que nem perdão dos pecados pede mais a Deus. Chega que acha que Deus tem que conceder tudo a você, nem se rende mais a Ele. Ó Deus, tenho muito obrigado a falar mais a Jesus. Aí a Bíblia vai dizendo que ele levanta o sim. Ele ora pedindo misericórdia a Deus. Irmãos, e esta noite, peça misericórdia a Deus que Ele vai voltar a fazer na sua casa. Peça misericórdia a Deus que Ele vai voltar a fazer na sua vida. Quando o Sansão está pedindo que Deus mude de misericórdia para com ele está falando, Jesus, eu não sei que eu era tanto, mas agora eu estou dependente. E a Bíblia diz que Deus ouviu lá do céu e atendeu a oração de Sansão. Ele é colocado nos pilares do templo e o Espírito Santo novamente volta à vida dele. Olha, irmão, quem sabe você está cantando e está falando, mas não acontece mais nada. Volte a depender de Deus. Quem sabe você fala, mas não acontece nada. Volte a depender de Deus. Olha, irmão, vai buscar a Deus, vai orar a Deus, que Deus tem para fazer na sua vida. Mas Lucas, você não sabe como é que está o meu ministério. Deus falou, queria te usar. Olha, irmão, o negócio pode estar difícil, mas é o Deus que nos ouve, e é o Deus que te pega lá de baixo e vai te colocar para cima, porque Ele é Deus.
fora. Agora, irmão, não confie no seu dinheiro. Você perde ele amanhã. Não confie no seu diploma, que você perde ele amanhã. Mas confie em Jesus, porque ele nunca vai ser. A igreja precisa voltar a depender de Deus. A igreja necessita voltar a depender de Deus. Eu disse esta manhã na escola dominical, eu era criança. Eu vi aqueles pastores, aqueles irmãos da cabecinha branca, que não tinham o estudo que nós temos hoje, que só tinha decorado na mente de Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Havia a Bíblia lá em Gênesis, meus irmãos. Irmãos, eu vou ler um texto aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estava tudo engraçado. Mas quando lia a manifestação de Deus descia dentro da casa. Não precisava fazer campanha, não precisa, irmão, escute isso aqui, a igreja não necessita inventar, porque Deus continua sendo mesmo. Você quer ver Deus fazer? Então vá buscar Ele. Não precisamos inventar. Porque Deus é o mesmo. Ele falava, Jesus cura, salva, batista, Espírito Santo, e vai levar a igreja a morar no céu. Eu fui num culto desse, meus irmãos, um dia agora. Tinha pouca gente pelo templo. O templo é enorme, maior que esse, mas tinha pouca gente. Mas daqui a pouco, vamos ouvir a irmã do Chico na sala dele, aquele porquinho, cabecinha branca. Mas quando ela começou a falar, falei, Jesus, o que está acontecendo? Parecia que o nosso coração estava sendo despedaçado. Falei, Jesus, e ele falou comigo, a igreja mudou. Irmão, não estou falando de costume, não. Nós mudamos o padrão de igreja, de adoração, de busca a Deus. Eu fui numa comunidade um tempo desse, irmão, eu parece com alguns irmãos. Eu cheguei lá com um camarada com o cabelo aqui. Falei, que é isso? Ele estava com, eu não sei nem se a calça era bermuda aqui, na canela. Uma barbona, eu falei, que é isso? Aí a hora que ele começou a adorar, irmão, a igreja estranha. Ele gastou o microfone eterno como se tivesse cantador, não estou nem ligando quem está. Eu vou adorar aqui. A hora que ele começou a adorar, irmão, Deus desceu dentro. Depois ele falou para mim, sabe o que eu faço? Algum outro pastor da igreja falou, sabe o que ele faz? Não, irmão, quebra essas tradições suas. Não, porque tem que ser assim, desse jeito. Não, irmão, a igreja precisa depender de Jesus. Irmão, a manifestação do Espírito, ela precisa acontecer no nosso culto. E não é quando nós fazemos aquela festa. Todos os cultos você tem que sentir a presença de Jesus. Era isso que Isaías estava tentando dizer, velho. Deus está tirando o seu ponto de apoio para você voltar a confiar. Você já deve estar no encerrado? 1 Samuel, capítulo número 14. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que os filisteus têm 30.000 soldados, 6.000 cavaleiros. Eles têm. E falou, nós vamos arrasando, Israel. E o texto vai dizer que só tinha Israel 600 soldados. Quem faria isso? Peraí, está vendo quase 40.000 soldados, nós com 600? Aqui. O 13 e o 14 vai dizer, meus irmãos, que
Israel não tinha espada, não tinha escudo, não tinha lança, não tinha um machado. Israel não tinha nada para guerrear. Aí, meus irmãos, quando os filisteus nascidos, o rei não falou agora. O que nós vamos fazer? Está na Bíblia. O texto diz que os 600 soldados, nós queremos saber o seguinte: uns começaram a entrar em caverna, a Bíblia diz que uns procurou sepulcro, uns procurou entrar em buracos para se esconder. E ninguém falou: eu não vou fazer nada, olha, nós vamos morrer. Mas, meus irmãos, escuta aqui, Deus quer usar a sua vida. Escuta aqui, Deus não quer usar uma multidão, Deus quer começar por você. A Bíblia diz, meus irmãos, que parou, porque os filisteus de lá esperando para a batalha. Eu amo em Deus, irmão, que Deus não conta com a maioria. Irmão, todo mundo pode deixar Deus, mas se a minoria estiver com Ele, Deus vai continuar fazendo na igreja. Irmão, eu trago o que Josué disse: se vocês deixarem a Deus, eu e a minha casa nós vamos continuar com Ele. A Bíblia vai dizer que quando ele parou, aí tinha um moço lá, por nome de Jonatas, filho do rei Saul. A Bíblia diz que Jonatas pegou e falou: peraí, ninguém quer fazer nada, chamou um amigo que era escudeiro, que levava as armas. Falou: nós vamos subir lá no exército do inimigo. Meu irmão, você quer vencer essa prova? Você quer vencer essa dificuldade? Eu sempre digo isso aqui, ó, você não precisa ter uma grande fé. Olha, eu tenho uma fé. Não, a Bíblia nunca vai dizer isso aqui. Você tem que ter uma fé ativa. Sabe o que é uma fé ativa? Você ora a Deus aqui, crendo que Ele vai fazer isso. A Bíblia diz que Jonatas subiu. Aí o escudeiro falou: não, mas como vai ser? 1 Samuel 14, não puxa a memória, eu sei. Jonatas vai dizer isso: eu não tenho para fazer nem com muitos e nem com poucos. Deus vai Israel. Ei, mas tipo de oração, Deus vai começar a usar você. Hoje o Deus vai começar a usar você. Hoje Deus vai começar a usar você. Mas se ninguém está fazendo nada, mas Deus vai começar a te usar. Mas o que você não me conhece, eu não tenho capacidade humana, e quem diz que Deus depende da sua inteligência ou da sua capacidade, Deus vai usar você do jeito que você é, mas Deus vai começar a usar você. É com você com a obra. A Bíblia diz que quando Jonatas disse, a Bíblia diz que quando Jonatas disse, o amigo Jesus dele falou: se Deus não defende nem com pouco nem com muito, então eu estou certo junto. Ei, irmão, escuta isso aqui. Enquanto você ficar olhando para o outro lado, não vai dar certo, não. Nós não vamos conseguir, não. Não vai mesmo. Mas a hora que alguém for falar para você, não vai dar certo, não. Vai dar certo sim, porque a igreja tem dom. Ei, mas escuta aqui. Jesus continua sendo o dono da igreja. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra esta casa. Não é porque nós somos bons, é porque Jesus é o dono da igreja. Aí quando Jonatas vai subir com o amigo, aí o filho já falou: opa, eu sei o que vem lá. A Bíblia diz que o espírito se apodera de nós para ele, entra dentro do exército de mim. Mata 20 filisteus.
que os 600 podem fazer. A Bíblia diz que eles começaram a sair da caverna, sair do sepulcro, sair de buraco, e falaram, então, nós vamos terminar a vida ele, porque eu estou vendo que Deus está ao nosso lado. Olha, irmão, escuta aqui, Deus vai começar a fazer, e Deus está te chamando. Você pode estar escondido, mas Deus já está te chamando essa noite. Você pode estar, mas Deus não precisa de ninguém, mas seu Espírito que te fortalece essa noite. Aí quando Isaías faz isso, meu Deus, porque os filisteus estavam lá, os assírios, e falou, nós vamos dar um jeito que nós fizemos perdido. E o jeito que nós fizemos perdido, nós vamos fazer com Israel. Quando ele tem para guerrear contra Israel, aí o mesmo Deus usa o rei, usa o profeta Isaías, para dizer ao rei que era o rei Ezequias: Ezequias, escuta, assim diz o Senhor para ti. Porque quando, meus irmãos, ele disse isso, o rei foi buscar a Deus. Irmão, ninguém lá na sua casa pode estar querendo buscar a Deus, mas você tem que buscar. O esposo pode falar: eu não busco mais a Deus. Hoje eu continue buscando você, por causa da tua oração Deus fará. Os filhos podem falar: eu não quero saber mais de Deus. Papai e mãe, continue você, porque é o Deus do céu que faz por causa da tua voz. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o rei busca a Deus. E no 36 do mesmo livro, aí Deus manda Isaías de volta dizer: diz ao rei que eu vou defender a Israel. Irmão, se você depender de Deus, Deus vai te defender. Se você depender de Deus, Deus vai fazer você vencer. Se você depender de Deus, Deus vai fazer você guerrear, mas Deus vai vencer. Mas Deus vai fazer você vencer. Olha, irmão, escuta aqui, porque eu disse aqui esta manhã: você crente evangélico, eu creio, todo mundo falou isso aqui. A mesma coisa. O evangelho não garante casa nova, carro novo, dinheiro na conta. Mas o evangelho garante que você vai estar com Cristo aqui e vai continuar com ele necessidade. Então continue defendendo Deus. Escuta aqui, eu encerro com essa palavra. O rei ouviu aqui. Deus vai defender e vai acabar com o inimigo. A Bíblia diz, meus irmãos, que na noite seguinte, o anjo de Deus se manifesta no arraial do Davi e mata numa noite mais de 70.000 soldados. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, mas só para aqueles que esperam dele. Olha, meu irmão, se você está esperando em Deus, fique tranquilo, porque a vitória é certa, porque Ele fará na nossa vida. Que Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra que acabamos de ouvir. Quem depende de Deus ou procura depende de Deus, faz questão de estar na presença de Deus,